Olá, jovem, bom dia. Tudo bom? Bom dia, você tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Deu Tô boa te agora? ouvindo, tô te ouvindo, Ah, show tranquilo, de bola. tranquilo. Acho que E eu vou aí, tudo entrar aqui, deu bem? uma travadinha. Que Nelson, para quem não te conhece, primeiro, obrigado por ter entrado ao vivo aqui junto comigo. Opa. Se apresenta aí para o pessoal, diz aí de onde você é, o que é que você faz, e como é que tu me conheceu? Só para a gente se conhecer um pouco mais aqui. Então, eu sou Knelson Luz, moro em São Bento do Sul, Santa Catarina. Eu te conheci, foi em outubro do ano passado, foi no 9, acho que 9.0, né? Foi a última, né? Que você Qual fez? foi o mês de outubro? Foi a 8.0. 8.0, então. 8.0. Uma propaganda, eu entrei e fui descobrir o Disque, né? Nossa, achei interessantíssimo, fiz o gratuito, Já gostei conhecia demais. antes? Você já conhecia antes disso? Nu- nunca tinha visto falar. Eu fiz um cursinho de coach lá dentro que me falou sobre o Disque, mas foi bem básico, sabe? Fiquei muito interessante. A hora que eu te encontrei, falei, pô, eu vou fazer para ver o que é. No gratuito, eu consegui já usar ele dentro da minha família, algumas coisas, eu vi que era assertivo, aí falei, eu vou fazer o de vence. E Aí qual a tua área de fiz, atuação? na verdade, assim, não tem nada a ver com comportamento pessoal, eu sempre trabalhei mais em empresa, sabe? Mas sempre gostava de se comunicar com as pessoas. E quando eu encontrei o disco, eu vi que, na verdade, o que eu tinha trabalhado é com isso mesmo. Nossa, eu amo Mas assim, na área que conversar, você. amo. Mas olha só, você falou que trabalha em empresa, mas fazendo o quê? Qual o teu segmento? O que tu faz na empresa? Só para eu entender melhor. Na empresa é operacional mesmo, na Operacional. área operacional. É uma Isso, na área indústria? operacional. É É uma empresa de qual indústria, eu trabalho segmento? numa indústria de MDF, MDF, uma multinacional. Aqueles móveis MDF, no caso? As E isso, na madeiras? verdade, a gente faz o MDF, a gente faz a placa e depois vende para as empresas fazer Os parte dos móveis. armários, móveis, né? Legal. E, mas aí quando eu já conheci o análise comportamental DISC, já comecei a trabalhar, comecei a usar ele e já tenho ele como uma segunda via, meu trabalho secundário, né? Aproveitando Mas eu aí que a tenho. gente está aproveitando aí que a gente vai começar agora a formação gratuita daqui a alguns dias. Tu lembra? Você fez a formação gratuita, não conhecia o DISC, né? Foi o seu primeiro contato, vamos dizer assim, de forma mais intensa, porque você disse que fez a formação de coaching, mas aí foi pincelado algumas coisas lá com relação ao DISC. Na formação gratuita, quando você participou, como você não tinha tido contato antes, tivesse muitas dificuldades assim para assimilar? Foi tranquilo? Foi difícil? Como é que foi essa experiência? Para mim foi muito bom porque, Lucente, na gratuita você já entregou muito conhecimento, entendeu? Esse que mexeu bastante comigo. Aí o que, que eu pensei, pô, se na gratuita eu consegui aprender muita coisa, já consegui usar. Na gratuita eu já consegui fazer uma devolutiva. Falei, pô, se eu fazer advance, então, cara, vai estourar. E, tipo assim, foi mais do que eu esperava. Se tem na parte, sim, te agradeço muito, gratidão sempre nessa parte. É a tua disposição, porque sem todas as dúvidas que eu tive, eu mandava mensagem, a resposta vinha rápido, e assim, esse aí foi evoluindo muito rápido. Então, o gratuito foi show de bola, já consegui fazer alguns trabalhos no gratuito. Quando fui pro Advance, aí essa parte assim explodiu bastante, né? Que legal, que legal. E E quando tu fez a gratuita, tu falou que começasse a colocar em prática na tua família. Tu é casado, tem filhos, foi com teus pais? Como é que foi colocar isso em prática com a família? Tu fez com eles a avaliação? Foi pelo entendimento da formação gratuita que tu começou a assimilar e já começou a pegar? Como é que foi isso aí? sim, então, eu sou casado, 17, fazer 18 anos de casamento, tenho 4 filhos e através do análise comportamental, minha família, a parte familiar se melhorou muito. Eu fiz com a minha esposa, depois fiz com meus filhos, a minha mentalidade mudou. Então até eu entrei numa live uma vez perguntando para você sobre nicho, que eu estava um pouco em dúvida no que eu ia atuar, né? Mas melhor coisa atuar do que eu vivi, do que eu convivi, do que eu consegui mudar, do que eu consegui gerar
melhorias? Foi na minha casa, minha família, a comunicação com a minha esposa, a comunicação com meus filhos, né? E isso foi levando eu para o lado do nicho de relacionamento, né? Que hoje eu trabalho bastante a parte de relacionamento. Até eu tenho uma dúvida, até, assim, sobre essa parte, porque me puxou para o lado do relacionamento, mas eu ainda tenho 3 partes ali. Eu gosto de fazer com casais que estão noivos, que é casar, exemplo. Aí eu faço uma análise comportamental dos dois, né? E aí depois a gente senta junto, contar, ó, ele é assim, ele é assado, tal, gosta de tipo, por que aconteceu isso na minha família, né? Eu consegui sentar com a esposa e explicar para ela como que eu sou, qual que é o meu comportamento, explicar qual que é o comportamento dela e a gente conseguir se aproximar mais perto do outro comportamento, evitando muitos e muitos conflitos na nossa vida, que era uma bobeira que a gente não sabia. E tem como mudar, tem como melhorar, né? Parte de relacionamento com os filhos meus. Eu venho carregado uma parte de trás ainda, muito enérgico, faltava um pouco de amizade. Cara, esse análise comportamental me abriu minha mente. Eu estudar ele, eu consegui entender melhor meus filhos, entender que como que a gente consegue educar o filho, entendeu? Sendo amigo do filho e assim mesmo ele ter o respeito de um pai. Então hoje o relacionamento do meu filho mudou demais. A gente é muito amigo, a gente tem um pacto de amizade com os meus filhos. E ele me respeita. Então, sim, legal. E a outra parte, assim, que é restauramento de casais, né? De casamento. No casamento. É muito forte. Hoje em dia, você vê muita separação. Pessoa casando, daqui 3 meses estão separando, né? E eu sempre tive na minha vida, assim, casamento é eterno, não existe separação. Você escolheu, então você vai entrar, vai lutar, vai brigar. O começo vai ser complicado, mas você vai se virar ali até vocês conseguirem se acertar. E o análise diz que ele consegue cortar 90% daquelas guerras que a gente traz no casamento, né? Então, até esse que a gente faz com o casal que vai casar, pô, vai alguns anos para você se encaixar com sua esposa ali. Nossa, aqueles conflitos, se ajeitar e tal. Quando você faz uma análise comportamental, você já descobre o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, automaticamente fica no cérebro. Quando você vai fazer alguma coisa que ela não gosta, o teu cérebro já acusa. Pô, ela não gosta disso. Então, você vai moldando e melhorando o seu relacionamento, né? Evitando muito conflito, muitas brigas. E, para mim, essa foi a parte que mexeu comigo, né? Você falou uma coisa interessante agora. Na última mentoria 959, eu falei com um aluno chamado Armando, e ele falou justamente essa questão de casal. Ele falou, Luiz, eu por ter um comportamento mais estável, mais conformista, né, eu tenho meus momentos mais silenciosos, mais tranquilos. E ele disse que a esposa dele, por ser muito dominante, ela já chega chegando. E para ele isso aí era uma afronta, é como se estivesse brigando com ele. E ela não estava brigando. E ele disse que, exemplo assim, no caso dela, ele disse que ela chegava do trabalho e ela já queria externar o que estava acontecendo no trabalho, tal. E isso, às vezes, ele estava lá concentrado numa leitura, numa coisa e não dava certo. E eu digo assim, ó, quantos casais, né, por aí afora que não se conhecem, o homem, às vezes, tem um comportamento totalmente oposto da esposa, isso gera conflitos em casa, isso gera conflito com os familiares, isso gera conflito com os filhos. Eles não têm noção do quanto conhecer o seu perfil comportamental, entender o perfil comportamental do outro, o quanto isso agrega para um relacionamento amoroso, né? Ou às vezes o homem discute com a mulher, briga lá, mas à noite, na hora de dormir, quer fazer amor com a mulher, quer fazer sexo com a mulher, e às vezes, poxa, e o que tu fez antes? Né? E tudo que passa durante o dia, será que a mulher vai simplesmente esquecer? Então, tudo isso tem a ver com a convivência. Tem a ver de se conhecer verdadeiramente. E quando você fala assim, ó, melhorou muito meu relacionamento com minha esposa, e é um nicho que hoje eu percebo que é uma demanda muito boa, porque o mercado precisa muito, principalmente hoje. Hoje que eu falo de 2 anos para cá, com toda essa pandemia aí, muitos casais se separaram. A gente vê muito famosos, né, porque fica mais em evidência, famosos que cada um trabalhava em uma área, ou cada um estava viajando, fazendo uma coisa, se encontrava uma vez à semana, e olha lá, e na pandemia tiveram que ficar juntos, e viram que não é bem assim. Eu lembro quando teve uma matéria sobre Ivete Sangalo, ela falando que ela quase se separava do marido dela nessa pandemia, porque ela quase surtava com ele dentro de casa, e ele também com ela. Ou seja, acostumado, cada um está nos seus cantos, né? E isso acontece. Imagina a quantidade de famílias que não é famosos, que o dia todo vivem conflitos, vivem confusão, e eles não têm noção que tudo isso está atrelado à comunicação. Né? Tudo isso está atrelado à comunicação, não tem por onde correr. Se o perfil comportamental do homem é o oposto da mulher, e os dois não sabem sobre isso, não entendem sobre isso, a tendência
é eles terem muitos conflitos quando eles não entendem sobre isso, né? E dependendo do perfil, se o homem tem um perfil mais dominante e a mulher tem um perfil mais estável, o cara é como se fosse um leão em cima dela. O bicho é bruto, é ignorante, acha que só ele tem razão, isso é do jeito dele, quer tudo para ontem, se vira, eu que corro com tudo. Ou seja, o perfil comportamental dele é mais de ir para cima. Já se a mulher tiver realmente esse perfil mais estável, ela é mais de se acuar, né? Ela se coloca muito como vítima, né? Ela se culpa por não conseguir, muitas vezes, entregar o que ele deseja. Ou o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a mulher tem um perfil mais dominante, o homem tem um perfil mais estável, e ela chega a manda-chuva, ela que resolve tudo, ela que faz tudo, ele não presta para nada, ele não faz nada, só vive relaxando, eu que tenho que estar mandando ele fazer as coisas, se eu não estivesse aqui, parece que eu sou o homem da casa. Ou seja, essa comunicação aí gera muitos ruídos, gera muitos conflitos. E às vezes os filhos percebem, veem, mas muitas vezes não sabem como resolver. Aí às vezes chega alguém lá fora que dá um carinho, faz algo diferente, às vezes começa a ter traição, começa de ambas as partes. Isso às vezes leva para os pais, para os familiares, e aí é mais um casamento que se destrói, muitas vezes pela comunicação. Que o amor, assim, o amor supera tudo, né? Mas às vezes o amor ele não supera muito também levar pancada, levar porrada por muito tempo. Né? Quem ama não machuca, quem ama não maltrata, né? Pelo menos eu tenho esse entendimento. E muitas vezes, exemplo, no meu caso, tá? Eu já sou mais comunicativo, eu já sou mais influente. Já a Gislaine já é mais conformista, ela é mais planejadora, ela é mais analítica, ela analisa mais. Eu não tenho muito desse comportamento. E no começo tinha conflitos no nosso relacionamento, e muitas vezes gerava atritos por conta disso e eu não sabia. Eu queria que ela fizesse aquilo que eu faria no lugar dela. E não é bem assim. Eu preciso respeitar o outro do jeito que ele é. Né? Eu disse que mostra isso pra gente. E muitas vezes a gente não percebe no nosso dia a dia. Então, exemplo, para você que está se identificando com esse nicho, é uma baita de uma oportunidade. Porém, se eu pudesse te dar uma dica, quando você for falar sobre esse trabalho, não fala do DISC. Vai ver que coisa louca. Como assim, Luiz? Não fala do DISC. Você deve falar dos benefícios que o DISC vai levar para eles. Você deve falar sobre as vantagens que eles vão ter com o DISC. Qual o destino que eles vão alcançar com o DISC. Porque o cliente, vamos colocar como cliente, ele não quer saber o que é o DISC. Ele não quer saber o método que você vai usar. Pelo menos não no primeiro momento. Mas ele quer saber de que forma você pode ajudá-los. E como você, o que a gente fala de avatar transformado, isso te transformou, isso te auxiliou, você usa isso como exemplo. Porque o seu exemplo automaticamente acontece com outros casais, né? Não é só com você. Exemplo, muitas vezes quando eu falo na formação gratuita, na primeira aula que eu falo a minha história, como eu comecei com o DISC, o quanto isso ajudou no meu casamento com o design, o quanto isso me ajudou na minha empresa, nos meus negócios, porque eu estou levando isso adiante, muita gente se identifica. Muita gente vai lá nos comentários lá no YouTube, Luiz, eu também acontece isso comigo, agora eu entendi isso. Ou seja, começa a acontecer muitas coisas. E ali, naquela primeira aula, o pessoal já começa a dizer, caramba, eu agora comecei a entender muita coisa na minha vida que eu não entendia. Então, para mim, isso, poxa, já valeu a pena. Eu já ajudei aí muita gente, para mim isso já valeu a pena. Né? O que vem agora é consequência. É verdade. Sobre ter o relacionamento, a gente aprende ali qual que é os perfis comportamentais, que é mais racional, qual que é mais emocional. E tanto no casamento, com os filhos, tem muito essa parte. Tem pessoas que é muito mais racional e outra mais emocional. Leva tudo na emoção. E quando a pessoa não conhece essa parte, tipo assim, acaba um machucando o outro. A pessoa racional, ela esquece de entrar de vez em quando na emoção. Para ela é tudo automático. Foi até aquela parte que falou, briga de dia e à noite já quer ir fazer amor. E para ele acabou aquilo, a mesma coisa. Mas a pessoa que é emocional ficou gravado, tá machucado ali. E o maior problema, que o cara que é racional, ele não entendeu o que machucou. Entendeu? E Ele não quando ele percebe. faz uma...
Não percebe, para ele não é uma maldade, é que ele não se conhece. É o Isso comportamento acontecia dele, é muito o comportamento comigo. dele. É o comportamento, até uma pessoa mais emoção. Vou dar um exemplo simples, mas se você tem só alguma coisa, ela reparte com os outros. O cara racional, ele acaba pegando só para ele e acabou. Ele tem aquele negócio que pensa mais nele do que pensa nos outros. Principalmente, vamos lá, o dominante com o conformista, né? Ele pensa um pouco mais nele. Ele é um pouco diferente. Cara, ele não fazendo análise, ele não conhece isso. A partir que ele se conhece, ele tem o autoconhecimento dele. Pô, eu sou muito racional mesmo. Eu preciso mudar um pouquinho. Cara, faz a diferença. Eu falo pra você, porque eu sou dominante e influente. Mas assim, eu usava muita dominância, muito enérgico, querendo fazer 1 milhão de coisas numa vez só. E querendo que a minha casa acompanhasse eu. E minha casa não é assim. Eu tenho 2 filhos que eles são totalmente diferentes. Para você ter ideia, eu tenho o costume, assim, semanalmente, quando não é na semana, dali 15 dias, eu sento, eu tenho 4 filhos, mas tenho, os outros são pequenininhos, de 3 anos, e uma menina que vai fazer 1 ano. Mas nós 4 que somos maior, nós sentamos, nós 4 juntos, mostramos para nós o seguinte: agora eu e você, filho, o que que eu estou fazendo para você que você não está gostando? E assim sucessivamente, né? E aí os comportamentos são totalmente diferentes dos meus filhos. Com um eu tenho que ter uma comunicação, com o outro é outra comunicação. Então o que acontece? Muitas vezes a gente usa a comunicação com os filhos iguais e não é iguais. Eu tenho um filho meu que é influente. Ele sai na rua, até eu ia falar para você essa parte, que quando eu coloquei os dois juntos, sentados junto aí, você vai falar para ele o que que você gosta e o que não gosta. E assim sucessivamente. Um deles falou bem assim, ó, seguinte, quando eu sair na rua, cumprimentar, parar para conversar com os meus colegas, eu quero que você entre junto conversar com eles também, e se entrose e tal, tenha minha amizade. Beleza. A hora que foi a vez do outro, o outro falou, ó, eu não gosto de você sair na rua e ficar cumprimentando todo mundo, que você queira que eu fique pegando amizade com seus colegas. Aí, ó. Entendeu? Eles são um diferente do outro. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu também tenho que se comunicar com essa diferença, né? Um é mais na dele, fechado, gosta de ficar no cantinho dele. Tem um deles que fala, pai, minha cama lá é meu ponto forte. Eu não gosto que ninguém fique sentado na minha cama, deite. Eu, de vez em quando, eu gosto de chegar na minha cama, olhar do tipo que tal, sentar e eu ficar quietinho no meu momento, estudar. E o outro não, o outro já é aquele que sai conversando, falando, virando tudo de ponta cabeça, né? E assim, quando você não conhece isso, fala, por que que eles são diferentes? Mas depois que você descobre, você sabe como lidar com isso. E tem muitos comportamentos que seus filhos têm que são excessivos, que você dá para você trabalhar ele, melhorar. Tanto da parte da comunicação. Tem um filho que não tem tanta comunicação, você consegue trabalhar ele para se comunicar melhor. Porque ele vai entrar numa empresa, ele vai montar um negócio dele. Ele tem que ter comunicação. Então, você sabendo que falta nele, você começa a trabalhar e começa a ensinar ele a se comunicar melhor, né? E algum exagero do outro, você consegue trabalhar também, né? Ô Kinielson, e hoje, como é que tu tá divulgando esse teu trabalho, ou tu não está divulgando? Como é que tu pretende atuar com o DISC nesse mercado? Ou, se já está atuando, como é que você está fazendo? Então, agora a partir de janeiro, na verdade, eu vou começar a fazer mais vídeo, fazer live, para me colocar no meu Instagram. E eu abri também um canal no YouTube, vou ter que alimentar bastante ele. Que até quando eu comecei a fazer o disco, estava estudando disco, estava fazendo um curso técnico, estava estudando bastante. Estava sobrando pouco tempo, né? Então agora a minha divulgação vai ser no Instagram, YouTube. Talvez eu fazer alguns anúncios pagos, né, para divulgar esse meu trabalho. Eu fiz até então alguns trabalhos também na empresa que eu trabalho, que eu não trabalhei só na área de comportamental com relacionamento, né? Eu fiz com líderes, gestores, coordenadores da minha empresa, para mostrar alguns pontos de melhoria, alguns pontos que dá para eles potencializar, assim, aumentando o nível deles no trabalho. E algumas coisas que precisava ali melhorar o momento, até na parte da comunicação, a pessoa se entender por que que ela faz isso, por quê. Tem pessoas que fazem muitas coisas e se arrepende depois, por que eu fiz isso, né? Isso já aconteceu comigo também. Por que que eu fiz? Será que eu sou uma pessoa? Tem pessoa que ela pensa, depois que abaixa um pouco a poeira, será que eu sou uma pessoa tão ruim assim?
que vivem machucando as pessoas, cara, quando você senta, analisa, pá, pô, é verdade, eu faço isso por causa desse comportamento, tem como eu mudar, não tem como. E eu sempre explico para as pessoas, explico muito, ó, 50% desse comportamento teu vem de família, genético, você traz. E 50% do seu comportamento, você constrói ele no decorrer da tua vida, do seu ambiente, né? E assim, a pessoa fica indo, pô, mas eu posso mudar isso, cara? Eu falo, com certeza você pode moldar o seu comportamento. Claro que jamais você vai conseguir mudar. Hoje você é influente, amanhã você vai ter conformidade. Você vai ser... Não, não existe. Ou você é conformidade, amanhã você vai ser influente. Cara, mas você sabendo qual que é o seu comportamento, você consegue moldar ele. Muitas vezes você não consegue mudar tanto, mas a sua comunicação, ao momento que você vai comunicar com aquela pessoa, você vai conseguir entrar na comunicação daquela pessoa. Vai conseguir compreender aquela pessoa, né? E vai evitar muito conflito dentro de uma empresa, dentro do relacionamento, no seu ambiente com os seus amigos, né? Muitas vezes você está no ambiente com os seus amigos ali, você é aquela pessoa chata. Você consegue tirar, você consegue não ser mais aquela pessoa chata, conhecendo o seu comportamento e trabalhando ele, né? E hoje, que nem eu, assim, que eu poderia te ajudar hoje? Qual seria a tua principal dúvida aí para que eu possa te orientar, te ajudar aí dentro desse teu trabalho? Então, na verdade, assim, eu estou puxando um pouco mais por isso na parte de relacionamento. Mas o que move bastante, como eu já trabalhei essa parte e moldei eu na minha casa, eu tenho 3 partes neles ainda. Eu tenho vontade de trabalhar com casais. Por exemplo, casais vai marcar o casamento para eles se conhecerem já, fazer ali. Luiz Vicente, tinha um pessoal que tem dúvida, pô, mas se eu tô namorando, gosto dela, e se o meu perfil é totalmente diferente do dela, cara, não vai dar certo, não vou poder casar com ela? Eu falei, não, não tem nada a ver isso. Você vai entender ela melhor. Você vai evitar de casar dali 3 meses e separar. Porque você vai entrar no seu casamento conhecendo a tua esposa. E a esposa conhecendo o esposo, né? Eu Então, lembrei daquele livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu lembro logo quando eu casei, era um livro de cabeceira de cama, às vezes eu ia deitar com o Gislaine, a gente lia o livro juntos, né, para ajudar a gente mesmo naquele momento. Casais Blindados também, eu acho que é do mesmo autor, mas eu não lembro, eu acho que eu não tenho mais esse livro, ele é tão antigo, meu Deus. Eu acho que eu não tenho mais ele, mais não. Faz, eu vou... tem uns 13 anos já isso aí. Eu acho que eu não tenho mais esse livro, não, na minha Eu biblioteca. não li, vou marcar aqui, eu vou procurar esse livro. É antigo já, tá? Mas é muito bom. Mas você pode usar, inclusive, uma chamada nesse sentido, entendeu? Que chame a atenção de noivos, né, ou casais recém-casados, que querem, né, melhorar cada vez mais a comunicação no seu relacionamento. E para você que está começando aí a criar, vai começar ainda a criar esses conteúdos, abrir um YouTube, abrir redes sociais para gerar esse tipo de conteúdo, uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos, o que chama a atenção das pessoas para querer ver o teu conteúdo é você tratar conteúdos que falam sobre dores ou sobre transformações. Ou seja, quais são as dores, quais são as dificuldades que esses casais jovens eles vão enfrentar ou já enfrentam nesse momento. E aí você chama a atenção deles. Sei lá, como fazer seu casamento durar mais, como ter um casamento blindado, como ser feliz no seu casamento com seu esposo. Vai casar? Escuta isso aqui. Vai casar? Veja isso aqui. Quer melhorar o relacionamento com seu esposo, com a sua esposa? Clique aqui. Aí você vai dar um conteúdo de valor para essas pessoas, entendeu? E aí, depois de você estar gerando esse conteúdo de valor, você vai gerando ali engajamento com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, ou pessoas que querem casar, que querem, que estão namorando e querem casar também. E automaticamente, quando você faz isso, você aí chama eles para poder fazer uma avaliação comportamental junto com a devolutiva. Tem gente que até pergunta para mim, Luiz, eu faço a devolutiva com o casal? Eu faço separado? Teve até um aluno que me perguntou semana passada, eu acho que foi em segunda-feira agora, Marcelo, o nome dele, que trabalha muito com casais. Ele é da nossa turma. E eu falei assim, olha só, Marcelo, eu particularmente, eu faria separado. Separado em que sentido? Primeiro eu peço para eles responderem a análise DISC, dou a devolutiva de forma separada. Depois eu marco a nova sessão, um novo encontro, e aí o casal junto. E aí eu dou uma devolutiva para os dois, falando sobre o comportamento dos dois. Porque eu já alinhei com cada um de forma individual. Eu acho perigoso quando você junta o casal e de forma primária, ou seja, primeiro contato,
você já vai dar uma devolutiva para os dois. Porque quando você fala dos pontos fortes, vamos dizer, do homem, e ali você também fala dos pontos de melhorias, a mulher vai usar aquilo contra ele na mesma hora. Olha aí quando eu digo a você que você faz isso. Olha, aí já começa às vezes o atrito ali. Em vez de ser uma sessão de alinhamento, pode ser uma sessão de rupturas, entendeu? E não é legal que isso aconteça nesse momento. Então, depois que você alinha um e alinha o outro, ele de forma individual, ele vai chegar, ou ela vai chegar para você e vai falar, realmente isso acontece, fulano já me falou isso algumas vezes, eu percebo isso realmente, agora está começando a fazer sentido. Aí quando você for dar a devolutiva para o casal, aí sim você vai ter mais propriedade, o outro já entendeu, o outro que você já falou também já entendeu, e aí consegue melhorar e fazer um alinhamento. Entendeu? Eu dou essa dica, falei isso com o Marcelo, inclusive, essa semana, teve outros alunos que já me perguntou também, porque isso ajuda muito a você ter um alinhamento, tá? Nesse sentido, nessa linha. Não sei se faz sentido para você aí na sua percepção, mas eu vejo uma forma de você conseguir usar o DISC ajudando casais a melhorar os seus relacionamentos no dia a dia deles. E principalmente se for casais que têm o mesmo negócio, né? Trabalham juntos dentro do mesmo negócio. Faz bastante sentido. Porque muitos que a gente vai fazer essa devolutiva completa, eles levam muito choque, sabe? Que é um negócio fora do comum, cara. Você vai passando e falando pra pessoa, a pessoa chega a se assustar. Fala, caraca, meu, como? É eu isso aí e tal. Então, o comportamento que ela tem, ela faz todo dia e ela não enxerga. Quando você vai falando pra ela, nossa, eu... Então, se você fazer, exemplo, pegar os dois juntos e dar aquele choque na pessoa, é igual você falou, talvez, em vez de melhorar, você acaba até atrapalhando. Mas quando você conversa com a pessoa, você entende. Na conversa que você tem com a pessoa, ela acaba explicando pra você quais os problemas dela no relacionamento. E assim sucessivamente. Quando eu faço primeiro com o esposo, depois com a esposa, aí quando você vai unir os dois, você já tem um conhecimento sobre o relacionamento e você vai conseguir direcionar as partes corretas ali, alinhar certinho. Qual é a dificuldade deles, como tratar essa dificuldade, né? Isso ajuda bastante. Uma coisa que você fala muito nos nossos treinamentos, quando a gente conversa, é essa parte. Quando você entrar numa devolutiva, você tem uma conversa com a pessoa, primeiro entrar em rapport, para ela te entregar bastante coisa, e para você poder já ajudar ela ali e entrar nessa devolutiva correta, né? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Como a gente trabalha com casais que estão em separação, é dificultoso, porque quando a pessoa vai se separar, tá se desligando, ela quer melhorar. Você pode ver, isso é automático. Aí o casal separou, o pessoal vai para academia, vai para isso, e até comportamento eles querem melhorar. E eu peguei uma pessoa que ela tinha um comportamento e quando ela separou, ela quis moldar o comportamento dela. E quando eu fui preencher para mim a análise comportamental, eu expliquei para ela o seguinte, porque na conversa que eu tive com ela, eu já vi a diferença. Falei, seguinte, eu quero que você coloque lá o que você é, não o que você está querendo ser, tá bom? Expliquei bem certinho. Aí ela fez o relatório. Quando eu sentei conversar com a pessoa, eu olhei o relatório dela, beleza. Quando eu comecei a conversar com ela e fazer algumas perguntas antes de entrar no relatório, eu vi que ela respondeu o relatório dela diferente. Aí eu comecei a conversar, eu falei, eu falei pra você respondeu algumas coisas diferentes no teu relatório. E deu diferença porque ele quis escrever no relatório o que ele estava querendo ser. Eu falei, não, por isso que relatório não é o que você é. Então, por isso que tem essa parte. Devolutivo, você tem que conversar antes com o seu cliente, trocar uma ideia, aí para depois você discorrer o relatório. Uma coisa muito interessante aqui, Luizente, esse relatório nem é 99, para mim é 100% assertivo. Cara, toda vez que eu fiz ele aqui, não tem. A pessoa fica chocada da assertividade dele. E assim, tem pessoas que eu conhecia até. E quando eu fui ver o relatório, eu notei e falei, pô, mas parece que tá diferente do que eu conheço. Mas o que eu fiz? Eu não segui meu conhecimento, eu segui o que estava no relatório. E assim, o relatório era o correto, não é o que eu conhecia da pessoa. Porque muitas pessoas escondem o que ela é. Mas o relatório que não esconde, esse aqui é certinho. Segue o relatório que tá certo, né? Ela não consegue mentir para o relatório, e se mentir, o relatório acusa que ela mentiu. Não tem para onde correr. Na hora. Né? Não tem para onde correr. E hoje, que eu posso te ajudar hoje nesse sentido aí, com relação a esse mercado? Então, tem a pergunta, eu posso trabalhar com essas três partes? Para noivos, para filhos, comunicação entre pai e filho, e restauração de casamento. Ou que você acha eu focar só? Eu estou puxando um pouco mais para restauração de casamento.
Mas ainda dá para trabalhar com esses três? Olha só, Esse ano... eles têm interligação, né? E geralmente, casais têm filhos, né? Geralmente, não é uma regra, mas existem algumas exceções, mas geralmente sim, ou desejam ter filhos. Então, uma coisa está atrelada à outra. Agora, se você foca mais na parte de casais, uma vez ou outra você pode falar nessa parte de filhos. Agora, se você só foca na parte de filhos, você pode dar a entender que você não trabalha com casais, e sim para os filhos. Então você tem que só ter esse cuidado aí, entendeu? Exemplo, eu trabalho com DISC, mas o meu foco com DISC é ajudar você a faturar mais de 5 mil reais por mês com a metodologia DISC. Não quer dizer que eu não tenha alunos que entram na formação, vem para a formação gratuita, gosta do material e quer o DISC para si, para se conhecer, para melhorar os seus relacionamentos. Exemplo, eu já tive uma cliente, ela é brasileira, mora na Europa já há mais de uns 13 anos na Europa, mais ou menos, e ela falou assim: Luiz, eu quero comprar o teu curso só para melhorar o meu relacionamento com o meu namorado. Ele é belga, ele é da Bélgica, e eu quero melhorar o meu relacionamento com ele. E ele tem alguns comportamentos que eu não entendi muito bem, e eu não quero perder ele e tal, mas tem algumas coisas que eu preciso entender melhor. E eu vou comprar teu curso só para isso. Tudo bem? Dá para fazer? Dá. Mas não é o meu foco, tá? O meu foco é ajudar pessoas que querem faturar mais de 5 mil reais por mês com o DISC. E aí eu ensino estratégias, ensino formas de vender, o que meus alunos fazem, quem já conseguiu, como faz. Então, eu ensino passo a passo nesse sentido. Mas não quer dizer que outras pessoas não venham buscando outras coisas e não fazer vendas. Por exemplo, eu já tive aluno na turma agora de outubro, acho que foi na sua turma. Teve um aluno que chegou para mim e falou assim: Luiz, eu não quero usar o DISC para ganhar dinheiro com ele. Assim, não é meu foco. Eu posso comprar o teu curso e o material que vai estar lá vai me ajudar nesse sentido? Eu disse sim. Lógico que dentro do curso eu tenho muitas estratégias também para vendas. Então vai de cada pessoa. Como tem gente que diz assim: Luiz, eu vou comprar o teu curso para melhorar o trabalho aqui dentro da empresa, para entender melhor os colaboradores, entender melhor a parte da gestão, entender melhor a minha equipe. Aí quando compra o curso, vê uma Priscila Guingo aí tendo resultados, vê uma Maria Helena, vê uma Denise, vê uma Dilsa tendo resultados. Aí fala: opa, eu também quero ganhar dinheiro com esse negócio aí. Eu quero fazer uma renda extra. Exemplo, quem é o CLT, trabalha lá segunda a sexta-feira, mas à noite ele está em casa. Então, ele pode pegar 2 noites, 3 noites, e ele atuar como analista DISC, atendendo casais, noivos, casais que querem melhorar o relacionamento com os filhos, com DISC, entendeu? Tem como fazer isso tranquilamente. Então, eu digo assim: olha, qual é o meu público-alvo? Geralmente são profissionais liberais ou aspirantes a profissionais liberais que querem faturar mais de 5 mil reais por mês com a metodologia DISC e que gostam, antes de tudo, de pessoas. Eu falo assim, o analista comportamental DISC que quer atuar com a metodologia e ele não gosta de pessoas, se ele quiser ganhar dinheiro com DISC, ele vai ter mais dificuldades, né? Porque ele vai ter que lidar com pessoas o tempo todo. A não ser que, exemplo, tinha época no meu trabalho que as empresas só me compravam os relatórios. Às vezes eu tinha empresa, exemplo, a CESPAM, é uma empresa que trabalha, daqui da cidade que eu moro, já existe há mais de 30 anos, eu acho, trabalha com prefeituras, o cliente dela é só prefeituras, na parte pública, e ela ligou uma vez para mim e falou assim: Luiz, eu quero que você faça o DISC com todos os nossos colaboradores. Se eu não me engano, tem uns 80 mais ou menos na época. E ela só comprou só o relatório. Eu fui lá, de forma voluntária, e dei uma palestra de 1 hora para o pessoal, mas eu não dei devolutivas. Antes disso, o filho do dono também tem me contratado para poder fazer o relatório DISC com todos os colaboradores dele, que eram 35. Então, às vezes existem demandas de pessoas que compram somente o relatório. Como também tem pessoas também do RH de grandes empresas que compram só o relatório. Eu quero 100 relatórios, eu quero 50 relatórios. E não precisa da devolutiva. Então, eu digo assim, essas pessoas, elas não precisam estar lidando com pessoas ali o tempo todo. Mas não é toda vez que acontece isso. Entendeu? Mas no DISC em si, a parte mais rentável é quando você vende o relatório junto com a devolutiva. E o seu cliente leigo, ele não sabe disso. Exemplo, você não pode chegar para um casal que você vai atender e você vai dizer assim: olha, eu tenho uma análise DISC que vai ajudar vocês a melhorar o relacionamento de vocês no dia a dia. E eu tenho a devolutiva, quer dizer, eu tenho um relatório de 27 páginas e além do relatório eu também faço a devolutiva. Ou seja, você falou que você tem análise DISC, que tem um relatório e tem uma devolutiva.
Na cabeça do seu cliente, isso aqui para ele é mesmo que nada. Mas ele quer saber o que você tem que vai ajudá-lo a melhorar o relacionamento com a esposa, ou a esposa com o marido, entendeu? É isso que ela quer saber. A forma que você vai entregar, isso está em segundo plano. Tem um cara chamado Simon Simon. Ele descobriu um método que as grandes empresas mundiais, as maiores empresas mundiais, elas usam como um modelo sequencial de apresentação de negócio. Exemplo, tem 3 palavrinhas que a gente usa no nosso dia a dia que a gente não percebe, que essas palavras, elas geram na mente do nosso cliente acionadores de desejos ou acionadores de bloqueios. Pouca gente sabe sobre isso. Ele chamava na época, isso tem mais de 10 anos, tá? Isso se chamava na época Círculo de Ouro ou Círculo da Excelência. Se você botar no Google, Círculo de Ouro, Círculo da Excelência, Simon é com S-I-M-O-N, Simon Simon, o nome dele, bem famoso ele, que ele fala o seguinte: quando a gente vai apresentar algo para outra pessoa, a gente geralmente usa um modelo cartesiano que a gente aprendeu quando era pequenininho na época de escola. Você primeiro fala o quê, depois você fala o como, depois você fala o porquê. Exemplo, eu vou comprar um MDF, tá? Vou comprar um móvel, um guarda-roupa que é feito de MDF, que é a área que você trabalha, tá? Só para dar um exemplo. Eu vou numa loja de eletrodomésticos e lá tem um guarda-roupa feito de MDF lá da fábrica de quem Nelson trabalha. Então, quando eu chego até o vendedor, eu começo a olhar o guarda-roupa, aí ele olha assim: você está procurando um guarda-roupa? Eu, sim, estou. Então, no primeiro momento, ele me fala o quê? O que eu estou procurando, certo? Eu vou falar um guarda-roupa. Qual é a segunda parte que ele vai fazer? Abrir as portas do guarda-roupa, apresentar se eu quero de 4 portas, de 5 portas, de 2 portas, com o vidro na frente, com um puxador, não sei. Ele vai me apresentar o guarda-roupa, ok? É o como. Ó, isso aqui é feito de material de MDF, um material de ótima qualidade, duradouro, ele não vai empenar, não sei. Ele vai dizer o quê? Como é feito esse guarda-roupa, que matéria-prima ele é usado. Em seguida, ele vai falar o porquê. Por que esse guarda-roupa de, sei lá, de 8 portas, de 6 portas, é a melhor escolha que eu posso fazer? Então, esse modelo cartesiano, ele é o que é ensinado no mercado tradicional. O quê, como e porquê. Isso acontece, inclusive, Kenilson, na vida da gente. Exemplo, tá chegando agora carnaval, certo? Tá próximo do carnaval. E, sei lá, eu vou chamar a esposa para ir pra praia. Como é o formato tradicional que a gente fala? Olha, eu tava pensando, né, a gente ir pra praia, pegar o carro e dar uma descansada. A gente tá trabalhando pra caramba, estamos na correria grande, precisa dar uma descansada. E o que é que tu acha? Então, veja que a gente usou o mesmo método tradicional. O quê? Ir pra praia. Como? Ah, vou de carro, vou de avião, vou de barco? Não sei. Como? Como é que eu vou? Aí, por quê? Porque eu preciso descansar, a gente vai dar uma curtida, vai passear, certo? Só que aí tem um segredo. Quando a gente usa esses 3 modelos cartesianos, quando a gente usa esses 3 modelos, quando a gente fala o quê e o como, a gente aciona na mente do outro um gatilho mental chamado de neocórtex, que é o gatilho mental da racionalidade. A nossa mente, ela é a mente do ser humano, tá? Ela é preparada para ativar o gatilho mental da racionalidade em questão de segundos. Então, sempre que você ativa na mente do seu cliente o gatilho mental da racionalidade, ele gera um bloqueio na mesma hora, inconscientemente, como forma de proteção. Então, no momento que eu chego numa loja e ele me fala do guarda-roupa, e ele me fala como é feito o guarda-roupa, a minha mente inconsciente, ela começa a perceber vários outros tipos de guarda-roupas que podem surgir, vários outros modelos, ou preço, ou percepção, se realmente o material é bom, se vale a pena, se esse é o... Ela começa a acionar vários gatilhos de racionalidade. Da mesma forma, quando eu chego, olha, vamos para a praia, o quê? Vamos de carro, vamos de avião. Aí a esposa ou do marido faz, poxa, para a praia, por que não para um sítio? Ou por que não ficar em casa? E gastar, será que vai dar certo? Como é que a gente vai? O combustível está alto pra caramba. É avião, será que eu posso pagar a passagem? Está tudo muito alto. E o Covid? Entendeu? A mente inconscientemente ela aciona o gatilho mental que a gente fala de racionalidade, que é o lado neocórtex. Isso é um ponto. Só que, quando você aciona o terceiro gatilho não, o terceiro ponto, que é o porquê, aí você aciona o que a gente chama de o sistema límbico, que a gente fala, que é o sistema do desejo, das emoções. Quando você fala das emoções, você gera na mente do outro a quebra da racionalidade. Você gera o gatilho mental do
caramba, realmente a gente precisa descansar, precisa espairecer um pouco, começar o ano bem, né? O Brasil só começa depois do carnaval. Ou seja, a mesma coisa acontece com o guarda-roupa. Olha, ele vai ficar lindo na sua casa, vai combinar com a sua cama, vai combinar com a cabeceira da mesa. Você vai poder olhar para ele e dizer, caramba, se eu fiz uma boa escolha. Ou seja, gatilho mental de emoção, sistema límbico. A gente fala que no mercado de venda, a gente compra pela emoção e a gente justifica pela razão. Às vezes, a mulher vai no shopping, vou dar um exemplo aqui, eu vi aqui, Laís entrando aqui, trabalha com estilos e tudo mais, e aí eu não sei se ela está ao vivo ainda aqui, mas exemplo, eu vou na loja, eu vou no shopping, e eu vejo uma bolsa no shopping que é linda. E eu vou lá e compro aquela bolsa. Então, eu compro pelo desejo de ter a bolsa, mas eu justifico aquela compra informando o seguinte, estava em promoção, combina com o meu sapato, combina com a minha blusa, vai ficar linda com as outras, é a única que eu não tenho. Ou seja, você compra pelo desejo e justifica pela razão. Isso é comum, certo? O que eu quero dizer com tudo isso para você? Quando você inverte esse processo, que foi a descoberta de Simon Sinek, ele descobriu que as grandes marcas mundiais, elas invertem esse processo. Elas não começam falando o que e o como. Elas começam falando o porquê, para depois falar o como, para depois dizer o quê. Não sei se quem está aqui do outro lado está conseguindo perceber isso. Exemplo prático. Se você lembrar qualquer comercial da Coca-Cola, você está no Google, comercial da Coca-Cola, ela nunca começa um comercial falando, um exemplo, tá? Isso aqui é uma Coca-Cola. Ela não diz isso. Ela é feita de cola, que ela é não sei o quê, que ela vai lhe trazer satisfação. Não, ele não faz isso. Primeira coisa que acontece quando você vê o comercial da Coca-Cola. Família feliz, piquenique, alegria. Olha o sentimento de desejo, satisfação. Aí, de forma bem subliminar, você vê em cima de uma mesa, num cantinho lá, a Coca-Cola. Ou alguém tomando a Coca-Cola. Ele não fala não Coca-Cola, em nenhum momento. Aí, no final, ele fala, junte 3 tampinhas e ganhe isso aqui. Faça isso e isso e ganhe isso aqui. Que é o quê? Se você olhar o comercial de um lançamento de um iPhone, ele nunca fala, esse aqui é um iPhone 12, iPhone 13. Ele nunca fala dessa forma. Primeira coisa que ele mostra, o desejo que as pessoas têm em ter aquele produto. Ele mostra, isso aqui é feito, isso aqui tem um status quanto, isso aqui tem algo surreal. E ele mostra a felicidade das pessoas com aquilo ali em mãos. Aí ele começa a mostrar em seguida como é feito o design, o chip, tecnologia. Aí no final ele fala, iPhone 12, que é o quê? Então essa descoberta virou o jogo para muita gente no mercado mundial. Isso grandes marcas, se você for olhar, se você pegar as 5 maiores marcas mundiais e você ver a forma que elas se apresentam no mercado, elas sempre mostram primeiro o desejo, o porquê. Então, uma pergunta que eu sempre deixo aqui para os meus alunos é, por que o seu cliente, se estivesse no seu lugar, ele contrataria o teu serviço? Por que um casal, homem ou mulher, contrataria o serviço de Ken Elson? Essa resposta, você tem que ter ela na ponta da língua. Porque se você não tiver, você não consegue passar segurança para o casal que você vai poder ajudá-los. E quando você tem um exemplo vivo em você, do quanto isso te ajudou, do quanto isso te motivou, não só com sua esposa, com seus filhos, você tem uma verdade. E quando você consegue transparecer essa verdade para o casal, tendo você como exemplo, a mulher e o homem lá só não te contratam se ele não puder fazer isso. Por isso que eu falo assim, olha, não fala o disque ou a ferramenta. Isso é por último. Primeira coisa, você quer ter um casamento blindado? Você quer passar o resto da sua vida com sua esposa? Você quer ser feliz no seu casamento? Entender, se comunicar com sua esposa? Ou seja, isso é o quê? O porquê. Então, quando você gera esse desejo do porquê, o outro vai falar, caramba, o que esse cara está falando? O que é que ele tem aí? Então, ele vai gerar na mente dele o despertar do desejo. Então, ou seja, quando você gera essas informações, você gera para eles um sentimento de querer saber mais. Aí o como, aí sim, você pode falar que você tem um método. O como é o método. Olha, eu tenho um método que eu trabalho, que tem ajudado, se for algumas pessoas, mais de 10, dezenas de pessoas. Se você já atendeu mais de 100, centenas de pessoas. Se você atendeu algumas, eu tenho um método que, primeiramente, eu me ajudei minha esposa, ajudei outras pessoas. E com esse método,
eu consigo te ajudar a você melhorar, restaurar. Ou seja, você vai ver qual palavra mais se encaixa em relação àquele casal. Para você encaixar onde ele está e aonde esse casal quer chegar. Onde ele quer chegar é o destino. Esse meio aqui é o buraco que está faltando ele encontrar uma ponte para atravessar e chegar aqui do outro lado. Essa ponte é que Nielson, é a ferramenta, é o disque, é uma sessão, é um encontro de 1 hora e meia. Então, o seu cliente está aqui e ele quer chegar aqui com a esposa dele. E você tem esse gap aí para trabalhar. Só que esse gap, você não fala para ele na primeira, assim, no primeiro minuto. Você primeiro fala o quê? Aonde você pode levá-los, que é o sonho deles. O porquê aqui é o melhor lugar que eles podem ficar. Porque aqui eles vão ser felizes, ou vão continuar felizes como eles já são. Pode ser que eles já sejam felizes, entendeu? Então, isso, Kenelson, é uma construção. Isso não nasce assim, ó, da noite pro dia. Isso você vai conseguir mais com atendimentos, ajudando casais, fazendo um trabalho voluntário também. Não é só pensar no ganho do casal. Exemplo, eu poderia, Luiz Vicente, simplesmente só chegar lá e vender minha formação avançada. O Disque Advanced. Colocar 1.497 e deixar a venda lá 24 horas por dia. Estava tranquilo para mim. Eu podia pegar o link patrocinado. Na sua turma, eu gastei em torno de quase 60 mil reais só de investimento para trazer o pessoal para aquela formação gratuita. Eu poderia pegar todo esse valor e impulsionar para vender, se eu quisesse. Poderia fazer isso. Só que, quando eu faço a parte voluntária de dar um conteúdo gratuito e ajudar muito mais pessoas, eu, além de estar contribuindo com que as pessoas se conheçam melhor, entendam melhor seu perfil comportamental, elas também possam enxergar também uma oportunidade para elas. E aí, essa oportunidade, para quem enxerga como oportunidade, quer seguir adiante. Quem não, fica com conteúdo gratuito, que já é um conteúdo, um baita de um conteúdo, como você sabe. Te ajudei? Nossa, uma aula incrível. Anotações aqui a milhão. Espero que quem acompanha a gente aí, quem vai acompanhando a gente aí nessa nossa mentoria 959 aqui, possa realmente te dar algum insight, alguma sacada, né, que a gente possa ter contribuído. Eu tenho certeza que a minha equipe depois vai pegar aqui esse material, vai editar ele, vai pegar as melhores partes para poder passar para outras pessoas também. E vamos embora. Kenelson, gratidão, tá? Obrigado pela tua participação. Vicente, espero ter te ajudado. Eu que tenho muito a agradecer. A marcação aqui encheu a folha. Cada insight, cada código aqui, tá tudo anotadinho. Se fosse pagar por essa mentoria aqui, ia ser caro, mas ótimo, tudo de graça. Creio que todos que estão aí aprenderam muito. Eu aprendi demais aqui. Só gratidão. Cada vez que a gente se encontra, conversa com você, eu faço uma pergunta, a gente aprende demais, mais do que a gente esperava, né? Gratidão sempre. Muito obrigado. Tamo junto, tamo junto. Sucesso pra você, que Deus te abençoe aí.